E aí, Maurício Bonato, Escola de Narradores, mais uma vez estamos juntos. É o seguinte, ó, eu vou falar hoje sobre, não é completar o que eu falei ontem, é que pode ser que alguém tenha entendido errado o que eu falei ontem, mas assim, tá bem falado o que eu falei ontem, eu não vou mudar o que eu disse, não vou mudar minha opinião, eu só vou falar para você que não entendeu de repente o que eu quis dizer ontem, eu vou explicar de uma outra maneira hoje. O que está falado ontem está falado e é aquilo que eu penso mesmo, tá? O que é o que eu penso? 90% da nossa carreira é feita pelos bastidores, nos bastidores. Por quê? Porque as pessoas se preparam, todo mundo mais ou menos do mesmo nível, né? Claro que um tem um talento um pouco a mais que o outro, um se destaca um pouco a mais que o outro, um está um pouco a mais, pouco mais abaixo que o outro, tudo bem. Mas no frigir dos ovos, né? As indicações fazem a diferença, as amizades fazem a diferença, o network faz a diferença, o trabalho de bastidor, ter um bom ambiente, um bom relacionamento com a chefia faz a diferença, com as pessoas que podem te indicar, com as pessoas, entre aspas, certas que podem te indicar, mesmo porque essas pessoas não têm muita capacidade de avaliação para chegar a avaliar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum dessa pessoa e tal. Óbvio que tem gente que é contratada assim porque manda o material, o pessoal gosta, isso é óbvio. O que eu estou dizendo é a maioria do que acontece, certo? É uma questão que acontece anos após anos, gerações após gerações de narradores e comunicadores, certo? Então, se por exemplo, você às vezes tem a oportunidade de trabalhar num lugar, se você explodir, a audiência gostar muito de você, pode ser que você tenha um caminho mais aberto e mais fácil para trabalhar, entendeu? Mas se você estiver na média, certo? Ser medíocre no sentido de estar na média, como todo mundo, não é o sentido pejorativo, você vai ter que se sobressair de uma maneira. Qual que é a maneira de sobressair além do trabalho? É fazendo um bom trabalho de bastidor, sabe? Tendo um bom network, uma boa rede de contatos que possam te ajudar de uma certa maneira, te indicar, te referendar, entendeu? Em alguma indicação. Isso em todas as profissões, só que na nossa profissão de narrador esportivo, narradores esportivos, isso acontece de uma maneira mais, como eu posso dizer, emblemática. É uma prática mais comum, entendeu? Não tem tanta meritocracia, tá? Com todo mundo. É lógico, existem as exceções, mas as exceções você conta numa mão, entendeu? Os caras que seriam titulares em qualquer lugar e que todo mundo acha que é bom, independente de ser conhecido das pessoas ou não. Então é isso que eu quero dizer. E em contrapartida, para quem entendeu o que eu falei ontem, então, mas eu falei que eu tenho cursos, né? Eu ajudo as pessoas a se capacitarem a quem quer ser narrador e narrador esportivos. Ah, mas você está falando isso, então não precisa fazer o curso? Não. Você está falando isso, não precisa fazer a faculdade? Não, é muito pelo contrário. O fato de você ter feito uma faculdade, o fato de você se preparar, no mínimo você vai entrar na igualdade de condições técnicas e de conhecimento e de desenvolvimento desses caras. Desenvolvimento profissional, certo? Aí você tem que trabalhar bem os seus bastidores, coisa que eu não fiz na minha carreira, entendeu o que eu estou falando? Não adianta nada você não estar preparado tecnicamente, você não ter conteúdo, você não saber narrar. Não adianta nada, entendeu? Tem gente que está trabalhando que tem um nível mais baixo do que quem está fora. Por quê? Porque tem um network bom. Então, assim, você parte do princípio, assim, todo mundo tem um nível mínimo, aceitável. Tem gente que tem um nível um pouquinho maior, mas não tem o network e fica desempregado, do que esses que tem um nível mínimo aceitável e tem um bom network e arruma emprego. Mais ou menos assim. Sem querer comparar com os caras que são exceção, como eu falei, os que são top de linha, que esses aí já são top de linha, têm audiência cativa, já fizeram o nome deles, então é diferente. Eu estou falando exatamente para quem está entrando na área, para quem está querendo entrar na área, para quem está querendo buscar espaço no mercado de trabalho. Isso na TV, na web TV e no streaming, certo? Então entenda
direitinho o que eu falei ontem, tá? A nossa preocupação tem que ser em nos prepararmos primeiro, certo? Aí você vai ter os 10% juntando com o seu talento do que você precisa. E os 90% é um bom relacionamento que você vai fazer com o meio, com as pessoas, com os chefes e tudo mais. Não estou aqui falando para você ser puxa-saco, para você passar a perna nos outros, eu não estou falando isso. Estou falando para você ser bem relacionado, porque as oportunidades aparecem mais para quem está bem relacionado, para quem é bem relacionado. E se a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado. Então não adianta você não querer estudar, entendeu? Pode ser que chegue num ponto que você fique estagnado ali, não quer, acha que não precisa aprender mais nada, mas aí é um problema teu, é o que você quer da tua carreira, o que você quer da tua profissão, o que você pode oferecer para quem está assistindo os jogos, para quem é teu chefe e para você mesmo. Aí é uma questão de cada um, é pessoal isso aí. O que eu estou falando é de uma maneira generalizada de como funciona o mercado. Não posso chegar para você aqui e falar assim, olha, você vai detonar, você vai aprender tudo que você vai aprender e você vai trabalhar como o primeiro narrador da Globo. Isso é uma coisa que pode acontecer e eu torço que aconteça. Mas se você não tiver um bom relacionamento com as pessoas, vai ser muito difícil acontecer isso. Entendeu? Todos os tops de linha também têm bons relacionamentos. Você pode ter certeza. Sempre tiveram. Entendeu? Hoje talvez eles não precisem mais, porque eles já estão consagrados. Aí é diferente. Pense o seguinte, imagina que nós somos o recheio de um sanduíche. Tem o pãozinho embaixo, que é o pãozinho representa os estudantes, os alunos, as pessoas que estão querendo aprender a narrar, que vão entrar no mercado agora, certo? O pãozinho de cima do sanduíche, certo? É aquele pãozinho que tá por cima. Então são os caras que são top de linha, que sai de uma emissora, vai para outra com uma facilidade incrível, tem um mercado muito grande, já são consagrados e tudo mais. Já fizeram todos os trabalhos de bastidor que tinham que fazer, já se prepararam como tinha que se preparar, tem um talento acima da média e são ícones, certo? E tem o recheio, que é onde se encontram, né, a maior parte de todos os narradores, certo? Então esse recheio ele pode ser espremido para fora do sanduíche, dependendo de que lado que aperta. O lado de baixo aperta porque são os estudantes que têm um salário mais baixo, que estão querendo arrumar emprego, arrumar uma oportunidade no mercado de trabalho. Como o salário é mais baixo, eles têm uma chance maior de arrumar emprego, certo? E também tem os streamings, como eu estou falando, que vem crescendo muito, que são as transmissões, às vezes transmissão de campeonato da cidade, do bairro, do município, do estado, entendeu? Coisa pequena e o cara tem espaço para trabalhar. Então, questão de salário, para quem está começando, é menor mesmo. E quem está naquele bolo do recheio é o pessoal que ainda não ficou consagrado igual o pessoal de cima, para arrumar emprego agora que quer, e não está mais no nível do pessoal de baixo, já tem experiência e tudo mais, mas fica naquele recheio. Então, esse pessoal tem mais dificuldade para se recolocar no mercado, por exemplo, e tudo mais. Entendeu agora o que eu quis dizer ontem? Então, assim, não é para deixar de estudar e se preparar porque tem que fazer network. Mas você tem que saber que o network é mais importante do que a sua preparação. Certo? Pode ser até que você consiga emprego sem se preparar, tendo um network legal. Mas você vai ser um narrador que ninguém vai ligar, vai ser um narrador porcaria que vai ter emprego. Eu prefiro ser um bom narrador com emprego, tá? Ter um mercado, do que ser um bom narrador, não ter mercado, e do que ser um narrador ruim e ter mercado, entendeu? Pelo menos um bom narrador com mercado. Então tem que estar preparado e fazer bem o network, certo? Valeu, Escola de Narradores com Maurício Bonato.